próprio notebook. Porque aqui, para mim, eu tento habilitá-la, mas o seu computador não deixa eu habilitá-la. É alguma coisa com o computador. Se o senhor quiser entrar e sair novamente para ver se ele reconhece, ainda dá tempo. É só se eu fechar e entrar de novo no link. Só para todos saberem, a gente já está rodando o vídeo que passa antes do evento, tá? Esse vídeo tem uma duração de uns 3 minutinhos, a gente está a 4 minutos da live começar. Pessoal, Tati, terminou? Posso só fazer umas outras considerações? Eu vou fazer de novo, tá? Para entrar. Ok, estou aguardando o senhor, seu Paulo. Enquanto o Paulo vai retornando, só complementando o que a Tati já comentou, nós vamos começar pontualmente às 13 horas. O vídeo vai entrar uns 2 minutinhos antes, para que às 13 horas a gente já comece as apresentações e as falas. O total de duração da live é de 55 minutos. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração.
Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz... Senhoras e senhores, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma live e esta live hoje consiste de uma visão dos sindicatos patronais na retomada do setor mineral pós-pandemia. Nós temos aqui conosco representantes dos maiores sindicatos da área de mineração do país, e são eles: José Fernando Gomes Júnior, que é o presidente do Cimineral, que é o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará. Também temos conosco o senhor Cristiano Parreiras, diretor institucional do Sindiestra, que é o Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas Gerais. E Paulo Minsky, que é o presidente do Sindimiba, que é o Sindicato das Indústrias Extrativas de Minerais Metálicos, Metais Nobres e Preciosos e Magnesita, no estado da Bahia. Também contamos com Alexandre Melo, que é o presidente do Sinferbase, o Sindicato Nacional da Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos. Eu iniciaria agradecendo a presença dos colegas que se dispuseram a gastar seu tempo conosco nesse evento que está sendo um grande sucesso, que é o Mineração, promovido pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Eu começaria, então, pedindo aos palestrantes, eu vou me dirigir primeiramente ao José Fernando Gomes Júnior, que ele nos falasse um pouco o que ele achou do panorama geral de apoio aí dos sindicatos e de seus associados quanto à pandemia da Covid-19. E também complementasse com quais foram as lições aprendidas e como seria a retomada econômica do setor no pós-pandemia. Por favor, José Fernando. Boa tarde, Flávio. Um prazer estar lhe vendo, fazendo esse bate-papo aqui com você, com todos do IBRAM. Um abraço em seu nome a toda a diretoria do IBRAM pelo convite do Cimineral estar participando dessa live. Um abraço para o nosso querido Alexandre,
o Paulo Minski e para o Cristiano, e Cristiano leve um abraço muito forte para o nosso xará Fernando Coura, né? Como você falou muito bem, né, Flávio? Esse momento é um momento de pandemia, que toda a sociedade mundial, e falando especificamente do Pará, a sociedade paraense está enfrentando, e o setor mineral tem feito várias ações nos 4 cantos do estado, né? O Pará é um estado continental, eu digo que é um continente que se chama Pará, e nos 4 cantos do estado tem mineração. E nesses 4 cantos do estado, nós temos feito ações de maneira muito incisiva de apoio, não só aos nossos colaboradores, mas também à sociedade como um todo, né? Lá em Paraupebas temos ajudado muito forte, Canaã, toda aquela região no sudeste do estado, também no nordeste do estado, Paragominas ali, e aquela região todinha, de apoio às prefeituras, as empresas têm feito desde apoio com cestas básicas, apoio para os hospitais de campanha, e várias outras ações. E lá para o oeste do Pará não é diferente, com a nossa querida Juruti, Faro, Terra Santa e Oriximiná. O que eu vejo, né? As empresas têm sido um exemplo aqui para o estado do Pará. Para quem não conhece o estado do Pará, quase 90% do estado passa pelo setor mineral, né? As exportações do estado. Temos investimentos previstos na ordem de mais de 15 bilhões de dólares aqui para o estado. Então, tudo isso acontecendo nesse momento, porque tem um ambiente de negócio muito propício, né? Nós temos um governador que está fazendo um ambiente de negócio no estado do Pará, para que a gente possa estar mantendo as nossas operações, mas não só mantendo as operações, como também expandindo. E nós não tivemos nenhum problema de parada ou de pedido de algum tipo de paralisação de alguma mina. Pelo contrário, né, o que levou o estado do Pará, e saíram os dados agora do primeiro semestre, né, o estado do Pará continua na liderança, sempre aprendendo com todo o nosso querido estado de Minas Gerais, que você representa muito bem aí, todo o seu time, mas com várias ações. Então, o Pará vem despontando e as empresas têm feito seu papel, não só internamente com os nossos colaboradores, mostrando para eles o distanciamento, é uma reeducação que as empresas têm feito internamente e externamente. E eu acho que a grande lição aprendida também de tudo isso é justamente a forma de se comunicar. As empresas antigamente não se comunicavam, falavam muito pouco, até internamente, e agora aprenderam a se comunicar com a sociedade como um todo, mostrando essas ações, e foram fundamentais para que a gente possa estar passando esse momento. Eu tenho dito que não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida, é uma grande maratona que todos nós estamos enfrentando. Então, nós temos que fazer ações pontuais, mas a longo prazo, para que a gente possa estar produzindo aqui, gerando emprego e renda aqui no estado do Pará. Então, a minha abertura seria essa e estou à disposição para as perguntas. Muito bem, muito obrigado, José Fernando. Nós vamos ter uma abertura para perguntas aí através do chat, depois aí que a gente ter a manifestação dos demais presidentes. Eu pediria, então, que dentro dessa mesma pergunta que eu dirigi ao José Fernando, que o nosso amigo Cristiano Parreiras, representante aqui do Sindiestra, fizesse aí as suas colocações. Por favor, Cristiano. Boa tarde, presidente Flávio, boa tarde, demais participantes aí da live, né, quem também está nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer o abraço do Fernando Coura, nosso presidente, que de última hora pediu que eu viesse aqui representá-lo, tendo visto que ele está na fazenda onde a conexão de internet dele não atende aí para as demandas atuais, né? Todo dia a gente tem lives e precisa de uma conexão muito boa de internet. Ele pediu que deixasse aí registrado o abraço dele e cumprimentando ao IBRAM pela iniciativa desse seminário e mineração, a geração de conteúdo aí certamente muito rica e vai permitir a todas as empresas e a sociedade como um todo terem conhecimento das ações que o setor desenvolve e como que nós podemos buscar alternativas aí para superar esse momento de pandemia. O sindicato, o Sindiestra, o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, nós estamos aí hoje com cerca de 100 associados entre pequenas, médias e grandes empresas,
somos um sindicato associado à FIENG, e dentro do que o Zé Francisco colocou muito bem, e o vídeo também que o Ibram apresentou no início da live aí também esclareceu muito, todas as empresas de mineração tiveram aí diversas ações no sentido de preservar a continuidade das suas operações, preservar a saúde e a segurança dos seus empregados, adoção de home office, isolamento social, enfim, alteração de turnos, horários, mudança de protocolos, tudo no sentido de permitir a continuidade da operação. E nessa linha foi muito importante uma ação do COMIN, o Conselho de Mineração da CNI, que o Ibram também participou, que foi o reconhecimento da atividade de mineração pelo governo federal como uma atividade essencial à nossa sociedade. E, com isso, as empresas todas tiveram condição de continuar desenvolvendo as suas operações de forma regular. No vídeo do Ibram mesmo foi colocada a questão dos alimentos. Se hoje não falta alimentos, é porque nós temos uma indústria de mineração que dá suporte com a produção de fertilizantes, dá suporte com maquinário, enfim, com uma série de equipamentos que necessitam aí a cadeia do agronegócio. Você tem também outro exemplo, o calcário, a bauxita, que são absolutamente necessários ao tratamento de água, mesmo que não se faz estoque, enfim, precisa-se dele com rotina. Então, foi muito importante essa ação do governo federal de reconhecer a essencialidade da atividade de mineração para para as nossas empresas. Especificamente em Minas Gerais, nós tivemos aí a adoção de vários protocolos, distanciamento social, várias empresas adotando home office, enfim, colocando as pessoas de grupo de risco em férias, antecipando férias, enfim. Mas, de uma certa forma, a atividade mineral continuou bastante ativa aqui no estado, tendo em vista, inclusive, os preços atuais das principais commodities, que são minério de ferro, cobre, ouro, enfim, todas elas, até pela cotação internacional, foram muito favorecidas pela taxa de câmbio atual. Então, o momento aqui para a mineração é um momento bastante propício. E o desafio que a gente vê agora é como tornar esse momento propício favorável também para o desenvolvimento de outros setores, para que o setor possa ser realmente uma locomotiva a puxar outros setores da economia e a superar esse momento de pandemia que nós estamos passando. Ok, muito obrigado, Cristiano. Eu peço que você leve o nosso abraço para o presidente Fernando Coura. Lamentavelmente, ele não pôde comparecer, mas eu não tenho dúvida que ele está muito bem representado aí com a sua pessoa. Em seguida, eu gostaria de saber como andam as coisas lá pela Bahia, doutor Paulo Minsky. Por favor. Obrigado, Flávio. Queria agradecer a você, ao Wilson Brumer, nessa oportunidade. Cumprimentar o Cristiano, o Zé Fernando, o Alexandre, e agradecer a audiência das pessoas que estão pegando seu tempo e ouvindo a gente. A atuação do Sindimiba, o Sindicato das Mineradoras da Bahia, foi bastante intensa dentro do que ele já vinha fazendo anteriormente, de mostrar para a sociedade baiana, mostrar para as pessoas, opiniões, governo, prefeituras, a importância da mineração, a relevância que a mineração tem como motor da economia de muitas regiões carentes na Bahia. E é um elemento fundamental para melhorar a qualidade de vida nessas regiões. Então, a gente intensificou esse trabalho. O decreto e a portaria publicados pelo governo suportam todo esse argumento e que a gente vem falando. Então, isso foi muito importante, principalmente do ponto de vista para defender em algumas situações.
A gente teve uma atuação muito intensa no engajamento, na disseminação das melhores práticas, em garantir que o trabalhador tivesse um ambiente saudável para poder trabalhar. E isso foi fundamental, né? Primeiro momento, todas as mineradoras baianas adotaram práticas e protocolos que garantem, né, e garantiram, naquele momento, início de março, a segurança e a saúde dos seus trabalhadores, né? Isso para nós é prioridade. Num segundo passo, a gente, reconhecendo a situação das comunidades, foi feita uma atuação muito forte em todos os municípios que a gente atua, né? E o sindicato, atuando, fazendo conversando com vários deles, nós tivemos situações que o Ministério Público tinha uma atuação mais forte, em outros a prefeitura, muitas vezes a empresa trabalha, tem a operação em 1, 2 cidades, mas vários trabalhadores moram em outras cidades vizinhas que não eram atendidas pelos programas sociais regulares da empresa. Então, a gente sempre orientou que o mais importante e o que a gente ia resolver não era conversando com autoridades políticas, mas sim comunicando com a comunidade, mostrando nas suas prefeituras locais como é que os trabalhadores estavam protegidos e como é que a gente poderia atuar para melhorar a situação daquela comunidade, daquela cidade, né? Isso foi feito em todas as cidades e a validação de que o ambiente de trabalho era seguro e que a empresa não seria um disseminador da contaminação do vírus foi fundamental, né? Nós temos uma atuação muito focada em atender as pessoas e tentar minimizar os impactos naquelas comunidades. Então, como um exemplo de como a gente atuou, os números que eu vou falar vão ser muito menores do que o Pará e Minas Gerais têm para mostrar, né, pela pujança mineral desses dois estados, mas eles são bastante relevantes para a Bahia, né? Foram mais de 9 milhões de reais, mais de 8 mil testes de Covid, em cestas básicas são mais de 42 mil, que dá mais de 600 toneladas de alimentos, né? Mais de 15 respiradores, 330 mil máscaras. Só para dar um exemplo das máscaras, e mostra como é que a empresa atua junto à comunidade. Lá em Maracás, a gente já tinha um programa de mulheres ativas, que teve doação de máquinas de costura no passado, e a gente começou a fazer máscaras lá, né? E isso, a gente fornecia todo o material, as mulheres produziam, recebiam, tinha uma renda por isso, né? A empresa paga essas costureiras, e é impressionante o engajamento dessas mulheres, né? Elas estavam contribuindo para melhorar a situação de saúde dos seus vizinhos, das pessoas que elas conheciam. E só para você ter ideia, nós já produzimos mais de 200 mil máscaras que já são doadas, não só para Maracás, mas cidades vizinhas. Isso tem sido repetido em várias outras cidades da Bahia. Então, é muito, muito bom ter essa interação com as comunidades. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Realmente um trabalho muito interessante aí, que as mineradoras, como você acaba de demonstrar aí, realizaram, não só aqui em Minas Gerais, no Pará, como também na Bahia. Eu perguntaria agora ao diretor do Sinferbase, presidente do Sinferbase, nosso colega Alexandre Mello, quais foram as maiores dificuldades aí que o Sinferbase identifica que possa ter ocorrido ou que eventualmente possa ocorrer em função da pandemia. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo.
Flávio Penido, muito obrigado pelo convite do IBRAM, esse excelente evento que está acontecendo no dia de ontem e no dia de hoje. Eu queria falar um pouco da nível nacional da atuação do Sinferbase, que praticamente se baseia nas ações do próprio IBRAM, né? O primeiro ponto, muito bem abordado aí pelo Cristiano Parreiras, do Singestra, a questão da essencialidade do setor. Logo de início, o governo sensibilizou de que é um setor essencial para continuar a manutenção das operações em virtude das aplicações dos produtos no nosso dia a dia. Então, isso foi muito importante no início da situação de pandemia. Várias ações das empresas foram fundamentais para manter a saúde e a segurança dos seus empregados, né? Nós costumamos dizer que o empregado ele está muito mais bem protegido, né, dentro da própria empresa, dentro da mineração, do que fora, né, em virtude dos protocolos, em virtude de todas as ações, como o Paulo e o Zé Fernando citou aí em relação aos empregados. Eu queria colocar aqui, como um ponto interessante, foi a participação de várias mineradoras no plano Não Demita. Tivemos a adesão muito forte das mineradoras nesse plano, mantendo aí os empregos de forma sustentável, né? E a manutenção da economia local, obviamente, ela vem em conjunto da não paralisação do setor, onde aí os municípios ainda continuam recebendo seus royalties, né? E os fornecedores, principalmente os fornecedores locais, ainda continuam tendo esse tipo de apoio, junto às prefeituras. Um ponto importante de se citar é a questão da relação das empresas com as comunidades, que mudaram, e mudaram para melhor. Eu tenho participado aí de alguns encontros, as empresas elas tiveram que se reinventar nos seus programas sociais, né, em virtude aí do distanciamento em relação à comunidade. Então, foi bem interessante, tem diversos casos que as empresas colocaram equipamentos para que fossem feitas aí as conexões virtuais e manter ainda a questão das discussões do dia a dia em relação a esses territórios minerados. E é importante citar também que uma pesquisa de reputação do setor mineral feita pela RepTrack Company, dos 63,5 pontos antes da pandemia, foi verificado um aumento aí de 2,5 pontos, indo para 66 pontos em relação à reputação do setor mineral comparado com outros setores. Ou seja, o setor mineral, a nível nacional, teve uma grande contribuição para o país em relação às doações, aos apoios necessários. Foi o segundo setor, após o setor bancário, que mais contribuiu no Brasil. Isso de uma grande relevância, e eu queria passar alguns números a nível Brasil, de onde essas doações foram bem pertinentes. Valores doados pelas mineradoras superaram aí 890 milhões de reais, mais de 14 milhões de máscaras, mais de 70 milhões de reais em respiradores, mais de 5 milhões de kits de testes rápidos, mais de 16 milhões de kits de EPIs e higiene. Ou seja, está sendo ainda um apoio significativo para o combate e, principalmente, manter aí as operações das empresas. Como lições aprendidas, Flávio, que você nos questionou no início, e a retomada aí econômica do setor pós-pandemia, né, como foi dito, as mineradoras têm adotado ações de controle de segurança. Em relação aos escritórios, várias empresas criaram comitês de crises internos para avaliar o retorno com segurança dos seus empregados. Algumas empresas ainda vão manter o home office ou vão fazer alguma coisa híbrida entre home office e alguma diversificação de separação interna dentro dos escritórios e também na parte operacional também. O que eu vejo muito importante que o setor precisa
olhar para o futuro, a necessidade cada vez mais de aumentar a relação empresa, comunidade e poder público, né? Todos dependem de todos e é o momento que nós estamos aprendendo com isso e que eu acho que vem para ficar para as futuras ações das empresas nos seus territórios. E também a necessidade de proporcionar a diversificação econômica em territórios minerados. E aqui eu gostaria de citar o convênio que o IBRAM tem junto à AMIG, a AMIG é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, juntamente com o SEBRAE de Minas e também com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. É um programa que está iniciando aqui, provavelmente irá para outros estados do Brasil, justamente aí com o objetivo de alcançar outras economias da região para que não sejam totalmente dependentes da mineração. Esse é um aspecto importante e que deve proporcionar agora cada vez mais após esse nosso impacto de crise que estamos vivendo. Bom, seriam essas primeiras colocações, estou aberto aí também para continuar o nosso bate-papo. Muito obrigado, Alexandre. Eu retornaria agora ao José Fernando, e ele é presidente de um sindicato aí numa região que tem um crescimento, um posicionamento dentro do Brasil com uma taxa de crescimento muito grande. É uma província mineral que está, inclusive, superando, em termos de recolhimento de CEFEM, o estado de Minas Gerais, e que tem ainda um potencial enorme para ser explorado. E o José Fernando, como presidente atuante que ele certamente tem acompanhado aí as diversas empresas, tem acompanhado aí a programação de investimentos para o setor. E eu gostaria de saber, José Fernando, se nesse período aí de pandemia você sentiu aí, digamos, um freio no investimento aí para novos projetos de mineração. E caso você tenha sentido esse freio aí, o que você observa a possibilidade de passar dessa pandemia, esses projetos que eventualmente tenham sido postergados de voltarem aí no canal de implantação? Por favor. Flávio, você colocou muito bem, né? Essa retomada aqui no Estado é fundamental e os investimentos não pararam, né? Tenho acompanhado as empresas, todas as empresas nos 4 cantos do Estado, deram uma segurada nesse momento, teve o lockdown também que segurou muitas ações, mas os investimentos estão firmes e acontecendo. Além das empresas de mineração estarem investindo, elas estão ajudando outras empresas a virem para o Estado. Aqui nós temos o caso da laminação que vai se instalar lá em Marabá, que foi justamente atraída por uma empresa de mineração que trouxe para que ela possa se instalar naquele município, né? Tem várias discussões aqui de investimento para a cadeia produtiva como um todo, que vai beneficiar o setor mineral, desde a ferrovia paraense, saindo de Marabá, Barcarena, já está em estudo avançado também, discussões no porto, e as empresas diretamente também mantendo seu investimento. Você vê a Vale agora conseguiu a licença de 10 milhões do Serra Leste lá no município de Corianópolis, 10 milhões de toneladas de minério de ferro, para que ela possa começar a fazer esse aumento de produção lá. Você vê o S11D lá em Canaã dos Carajás, que é um município modelo hoje, né, que junto com a mineração, e é muito legal falar isso, o município de Canaã dos Carajás, ele não pensa como muitos prefeitos pensavam antigamente, depois da mineração que vai acontecer. Eles estão pensando em construir junto com a mineração, inclusive criaram lá um fundo de desenvolvimento para diversificar a cadeia produtiva, para que com o royalties da CEFEM, 5% dele vai para esse fundo, e ele já tem mais de 30 milhões lá para diversificar a cadeia produtiva, para, junto com a mineração, fazer essa transição futura. Então, os investimentos continuam firmes. Você vai para o Nordeste Paraense, lá, que a gente tem a Hidro e a Imer lá, mantiveram investimento e com crescimento. Você for para o Oeste também, lá com o nosso querido Guido, lá na Mineração Rio do Norte, lá, e na Alcoa também, investimentos firmes, e ontem, inclusive, o pessoal da Alcoa estava aqui já para ver a licença de operação, de expansão deles lá também.
Então, tudo isso acontecendo nos 4 cantos do Estado, e tenho certeza que nós vamos sair mais forte dessa pandemia, todos nós, né? O Brasil, como o Alexandre falou muito bem, a colaboração do setor mineral foi decisiva no Brasil, com os estados e com os municípios onde nós atuamos, e não só com os municípios onde nós atuamos. Você pegar as mineradoras aqui do estado do Pará, elas apoiaram o estado como um todo, né, com hospitais de campanha em regiões que, sem operação da mineração, mas a mineração mostrando a sua força, a sua pujança e a sua solidariedade, e esse olhar e essa preocupação não só com seus colaboradores, no ir e vir, mas com a sociedade que estão ao entorno das nossas operações. Então, tenho certeza que a gente vai sair mais forte depois de tudo isso. Muito obrigado, Zé Fernando. Você tocou num ponto aí muito importante que, de fato, os municípios mineradores precisam ter essa visão que está acontecendo no Pará, de se prepararem para uma diversificação econômica. A mineração é importante para os municípios, assim ela deve ser tratada, ela deve ser considerada, mas os municípios não devem se esquecer de investir e ter um fundo, como você citou, para que haja uma diversificação. Isso é importantíssimo e é um dos projetos que nós temos aqui no IBRAM. Muito obrigado, então, Zé Fernando. Eu perguntaria ao Cristiano agora o seguinte: nós temos conhecimento que o Sindiestra ele congrega várias pequenas e médias mineradoras, inclusive mineradoras do setor de agregados, brita, areia, argilas. Como é que ficou esse setor com a pandemia? Houve uma restrição, uma queda de demanda, Cristiano, e você acredita que, se houve queda de demanda, isso deve ser recuperado? E eu colocaria isso aí também, dando uma informação para todos, é o seguinte: nós temos entre os nossos associados representantes do setor de agregados em São Paulo. E de lá tem vindo a informação que, surpreendentemente, o setor está crescendo, em plena pandemia. Isso também está acontecendo aqui, Cristiano? Presidente Flávio, a sua pergunta é muito oportuna. E a construção civil, assim como a mineração, também foi reconhecida como de utilidade pública e não teve paralisação nas suas atividades. Então, nós também estamos observando aqui na mineração dos agregados, inclusive um aumento da demanda por bens ligados à construção civil, como areia, brita, calcário. Então, esse setor de mineração aqui em Minas Gerais também continuou bastante ativo, inclusive com um aumento de demanda sobre os agregados da construção civil. Também em relação, olhando para o minério de ferro, para as pequenas e médias mineradoras, o ferro Gusa, que é um bem produzido aqui no estado de Minas Gerais, nós temos o polo de Sete Lagoas, o polo de Divinópolis e algumas outras siderúrgicas de pequeno e médio porte instaladas aqui no estado, também aproveitando o momento que, com a taxa de câmbio favorável, estão indo bastante bem. Então, é um outro efeito positivo aí da mineração, o desenvolvimento dos polos guseiros e do polo siderúrgico que a gente tem aqui no estado de Minas Gerais, que estão aproveitando o momento que nós estamos vivendo. E queria tocar num ponto que o Zé Francisco abordou agora, sobre a questão da diversificação. O Alexandre também falou da necessidade da diversificação da base econômica dos municípios, e que é um trabalho grande também, porque você tem tanto a agregação de valor no bem mineral, mas você tem também a cadeia da indústria mineral, que é gerada a partir das demandas do próprio setor. Então, é um desafio. Eu tive a oportunidade, há poucos dias, de participar de uma live com o Dr. Wilson Brumer, e a gente esteve discutindo exatamente esse ponto. Como que você aproveita a cadeia que a mineração produz para que você possa, aqui no estado e aqui no Brasil, você trazer empresas que hoje estão fora, não estão aqui, ou não estão em Minas, ou não estão no Brasil,
Então, é um trabalho importante aí de você diversificar a cadeia, olhando não só a agregação de valor do bem mineral, mas você também buscar a diversificação, atraindo empresas de bem de capital, como você tem grandes máquinas, grandes equipamentos, mas também empresas de serviços, como as grandes empresas de engenharia. No passado, quando nós tivemos o boom do minério de ferro entre os anos 2005 e 2010, nós tínhamos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, as grandes empresas de mineração do mundo, todas tinham aqui escritórios com 200, 300 engenheiros, às vezes até mais. E quando nós tivemos a primeira retração do mercado do minério de ferro em 2013, essas empresas rapidamente saíram daqui, deixando apenas pequenos escritórios de representação. Então, como que nós mantemos aqui damos competitividade para que essas empresas de bens e de serviços, que hoje, com a globalização, que foi precipitada, inclusive, pelo coronavírus, com essas plataformas virtuais, você consiga mantê-las aqui e dar competitividade para que elas prestem serviço não só para as empresas de Minas Gerais e do Brasil, mas como também prestem serviço para as empresas de todo o mundo. Nesse ponto, eu gostaria de destacar o trabalho, tanto que a FIENG, o presidente Flávio e a FIENG fazem lá no CETEC, como também o IBRAM no Mining Hub, aí buscando tecnologia e agregação de outras frentes para o setor mineral. Muito obrigado, Cristiano. Suas colocações foram muito importantes. Eu perguntaria agora para o Alexandre Mello, eu colocaria uma pergunta que está vindo aqui do chat. Como foram as escolhas dos locais e formas de distribuição de todas as doações feitas pela mineração? O que você pode nos dizer a esse respeito, Alexandre? Ok, Flávio. Obrigado pela pergunta. De certa forma, falando a nível nacional, todas as doações elas foram focadas onde as empresas têm maior atuação de suas atividades, certamente apoiando não só a comunidade, mas também o poder público dessas regiões. Uma doação que foi feita de 110 mil máscaras proporcionadas pelo IBRAM, ela teve uma escolha dos municípios mineradores juntamente com a AMIG, a Associação dos Municípios Mineradores, onde eles identificaram as necessidades dos municípios que são seus associados e onde formatamos aí esse convênio e foram feitas essas doações. Ou seja, foram basicamente onde todas as atividades minerárias são realizadas. Ok, Alexandre, muito obrigado. Paulo Minsky, você que está ali na Bahia, onde você tem, eu sei disso, um relacionamento muito grande, não só com as mineradoras que atuam no Estado, mas principalmente com o poder político, com o poder público do Estado da Bahia, e em particular com as prefeituras. Aqui em Minas, num primeiro momento, nós tivemos algumas prefeituras que, de certa forma, procuraram criar dificuldades para as mineradoras operarem. Dificuldades no sentido que entendiam que isso aí poderia trazer maiores problemas para os empregados, maior risco de contaminação, mas esse problema foi superado quando as mineradoras se aproximaram do poder público e explicaram quais eram aquelas providências e que a gente vê que muitas vezes são providências que são tomadas até um nível superior ao que a comunidade tem capacidade de realizar, principalmente em municípios menores. Como é que foi isso na Bahia? Vocês tiveram alguma dificuldade em algum município, algum mal entendido do prefeito, achando que não deveria operar a mineração, tentando criar obstáculo, ou mesmo a nível de governo do Estado? Conta para nós, por favor, Paulo, como é que foi esse assunto aí na Bahia? Ô Flávio,
de uma maneira geral, as prefeituras e o Estado, de uma maneira bem intensiva, apoia a mineração, né? O reconhecimento do papel importante que a mineração exerce é percebido claramente nas prefeituras e pelo governo estadual. Alguns casos, principalmente quando foi tomado medidas de fechamento do comércio, às vezes a comunidade se manifesta, né? Quer dizer, se o pequeno negócio está fechando, por que não fechar também a empresa grande? E nesse momento foi fundamental a gente mostrar para aquela comunidade que a atividade de mineração ela é sob controle, né? Normalmente as pessoas não trabalham muito próximas uma das outras, né? E não tem acesso do público. Então você consegue definir protocolos e procedimentos que garantem a segurança. Em relação às prefeituras, todas as prefeituras já reconhecem, né, todo o trabalho social que é feito e é claro, numa situação de necessidade como é agora, todas as mineradoras intensificaram essas ações. Então, distribuição de cesta básica, por exemplo, que eventualmente não era feito anteriormente, a gente reconhece que a pessoa que pedia para a pessoa ficar em casa, para quem não tem a comida na despensa, né, com a geladeira vazia, é muito doloroso. E a gente tem essa empatia com o povo baiano, né, naquelas regiões carentes, então a gente promoveu uma distribuição de cesta básica mais intensa nesse período, né, a mesma coisa, condições para os municípios enfrentarem essa crise. Então, se eu der o exemplo de Maracás, por exemplo, além das cestas básicas, a prefeitura montou 3 barreiras nas estradas que chegam no município, e então tinha funcionários, veículos da empresa, o apoio da empresa nesse sentido, para orientar, né, para dar uma condição de suporte, e a gente conseguiu, por um bom tempo, evitar que o vírus chegasse a Maracás. Infelizmente, somente depois das festas juninas de São João, que é muito forte, a gente percebeu um aumento na contaminação, né? Coisa de 10 dias para cá. Mas a atuação junto às prefeituras, todas as empresas fazem esse papel, né? Tem esse contato. Aliás, esse é um aprendizado, né, Flávio? Eu acho que estar próximo à prefeitura, estar próximo à sua comunidade, fazer ações efetivas para que elas tenham uma melhoria na sua qualidade de vida. E muitas vezes não é questão de valor econômico, não é questão de gastar muito dinheiro, mas é desenvolver projetos e energias latentes daquela própria comunidade. Né? Eu não sei se você teve a oportunidade, quando você foi a Maracás, tinha um policial militar que, nas suas horas vagas, ele dava aula de jiu-jitsu e judô, com toda a filosofia que o jiu-jitsu e o judô tem de disciplina, de respeito pelo próximo. Né? Não tem nada. Quem conhece jiu-jitsu e judô sabe como é que é bonita essas duas práticas. E ele dava aula para 20 crianças em garagem. Né? Arrumava um lugar, era borracha moída que servia de tatame. Quando a gente percebeu a carinha daquelas crianças, né? Crianças e adolescentes, e a energia que tinha ali, a gente providenciou um lugar, que já tinha sido um alojamento da empresa no passado, disponibilizou material, a própria comunidade em mutirão reformou o local. Hoje eles têm um centro de treinamento com 2 tatames, tem banheiro, tem cozinha, tem área para estudar, porque a gente também incentiva o estudo, né? É uma condição para estar lá. Então, você, muitas vezes, só precisa dar um empurrão. E a comunidade percebe isso de uma maneira muito, muito boa. Né? Outro exemplo que eu posso dar, na parte educacional, a Ferbasa faz um trabalho fantástico, e nós, lá em Maracás, também estamos fazendo um trabalho muito interessante. Pra vocês terem ideia,
das 22 escolas, nós temos mais 300 docentes que estão recebendo treinamento, né? É um programa que chama Formação Continuada, que está melhorando a qualidade educacional de um município. Isso é transformador. E isso a comunidade percebe, a prefeitura apoia, então a gente caminha junto para poder ter um bom relacionamento. Esse é o segredo, viu, Flávio? Não é contato com o prefeito, como fazer política no Brasil é muito mal visto, né? Então, não é através da política mal vista que a gente consegue esse apoio. É ações efetivas, né, que melhoram a vida das pessoas naquele município. É assim que a gente tem atuado. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço você ter colocado essas questões, porque, de fato, o bem que as mineradoras, por estarem instaladas em locais muitas vezes longínquos, têm feito às comunidades, é algo que o grande público, aquele público das regiões metropolitanas, não tem conhecimento. E cabe a nós informarmos, comunicarmos da maneira correta o que é feito. Eu tenho certeza que as pequenas comunidades onde as mineradoras estão instaladas, todas elas apoiam a mineração e reconhecem a mineração, reconhecem como um trabalho sério que nós temos que fazer e reconhecem que estamos fazendo esse trabalho sério. Então, um grande desafio de nós todos, de IBRAM, do Sim Mineral, do Sindiestra, do Sindimiba, do Sinferbase, de fato a gente propagar essas informações para o grande público e reverter o que a nossa reputação junto às regiões metropolitanas. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Eu vou fazer agora mais uma pergunta do chat e vou dirigir ela ao José Fernando, porque pelo acompanhamento que ele faz na região e pela importância da região, eu tenho certeza que ele vai ter uma boa informação sobre isso. Então, a pergunta é a seguinte: a mineração tem uma importância imensurável no contexto estratégico do país. Qual o impacto deste setor produtivo neste contexto de pandemia? Qual o percentual da capacidade instalada efetivamente ativo? Por favor, Zé Fernando. Flávio, agradeço a pergunta, sem dúvida, né? Aqui para o estado do Pará, a mineração é o maior setor, né? Dando um exemplo, como eu falei lá no início, 90% da exportação do estado do Pará é minério, e acontecendo nos 4 cantos do estado, né? Então, a balança comercial do estado vive pela mineração, por tudo que ela gera, além da massa salarial e dos impostos, das CEFENs, a CEFEM acontecendo para os municípios, e essa fiscalização tem que ser cada vez mais efetiva no bom uso da CEFEM, para que ela chegue na sociedade. Como o Paulo falou muito bem, a gente tem que estar cada vez mais próximo da sociedade, junto com ela e mostrando o que nós fazemos. E como você também colocou, Flávio, o grande desafio é a comunicação, né? Nós vivemos aqui no Pará, numa região metropolitana, onde tem um formador de opinião, Belém, Ananindeua e Marituba, onde a mineração mais próxima fica em Paragominas ou Ipixuna, que são 4 horas de carro. Se for de avião para Marabá, é 50 minutos. Então, formar essa geração da mineração, para que a gente possa estar com ela, sendo a nossa porta-voz, independente da política, seja ela qual for, mas formar essa geração para que eles possam estar fazendo, que muitos setores dizem que são pop, mas nós somos top, né? Porque sem a gente não tem o pop. Então, eu acho fundamental isso, e aí a pujança econômica do estado do Pará, como você falou muito bem, só tem a crescer cada vez mais, mesmo na pandemia, com esse trabalho todo feito pelas mineradoras nos 4 cantos do estado, de preservação e a manutenção de emprego com aumento da produção. Muito obrigado, Zé Fernando. Eu vou emendar com você também, e depois passar essa mesma pergunta para o Cristiano e para o Paulo Misk, é o seguinte: nós estamos aqui em reunião com presidentes de sindicatos patronais. Eu perguntaria, José Fernando,
qual é o relacionamento das empresas, especialmente nesse momento de pandemia, com o Sindicato dos Trabalhadores? Houve algum problema de sindicatos de trabalhadores na região, no estado do Pará, tentando, de alguma forma, impedir a operação das minerações? Flávio, graças a Deus, não. Houveram algumas manifestações esporádicas, como o Paulo falou muito bem, quando fecha o pequeno, porque não fecha o grande ou fecha o médio, aquela operação no seu estado. Mas devido ao grande relacionamento que construído há alguns anos com o presidente da Federação dos Trabalhadores aqui, o Aires, né, que é uma pessoa que tem um olhar de parceria com o setor produtivo, não de competição ou de querer tirar cada vez mais do setor produtivo, mas de uma construção, nós não tivemos esse problema em nenhum lugar aqui no estado do Pará. Muito obrigado. E você, Cristiano, você teria alguma informação de algum problema com o Sindicato dos Trabalhadores aqui na região de Minas Gerais, especialmente com o setor de agregados, de pequena, média mineração, com o setor de GUSA? Houve algum movimento aí de trabalhadores, sindicatos de trabalhadores, no sentido de criar alguma dificuldade para a operação, manifestando algum receio, exigindo alguma explicação das empresas? Em relação a sindicatos, nós não tivemos nenhuma ocorrência aqui no sentido de paralisar ou embargar alguma atividade. Nós tivemos algumas discussões junto à Justiça do Trabalho, mas as empresas tiveram a oportunidade de fazer a prova, que estavam adotando rígidos protocolos, fazendo a testagem dos seus funcionários, enfim, estavam tomando e adotando uma série de medidas em prol da saúde e segurança dos seus empregados, trabalhadores, terceiros, inclusive familiares também. E aí, então, isso logo foi superado. Nós não tivemos nenhuma outra ocorrência de paralisação de atividades em razão de ação de sindicato ou outra. Muito bem. Muito obrigado. Você, Paulo Miski, você já citou aí um relacionamento muito bom com as comunidades. Eu pergunto a você, existem sindicatos de trabalhadores atuantes na Bahia e, da parte deles, houve alguma restrição a essa operação? Flávio, a atuação do sindicato ela é muito focada em proteger, em representar os trabalhadores e eles reconhecem, né, o trabalho que as mineradoras têm feito, até porque em cidade pequena, trabalhadores e moradores, eles quase que se confundem, né? Ou de alguma forma, todo morador tem alguma relação com algum trabalhador na empresa. Então, é impossível você ter uma relação boa com a comunidade, mas não ter com seus funcionários, porque eles são os seus porta-vozes, né? Eles é que a credibilidade deles é maior do que a nossa, que estão à frente da empresa, porque eles sabem que se eles estão falando bem da empresa, porque realmente a empresa está fazendo tudo que pode e eles estão felizes. E o sindicato também reflete isso, né? Toda atuação no sentido de estar atuante, de estar acompanhando, de estar garantindo, dar sugestões, e esse é o trabalho também que a gente faz. Eu digo que nós somos os primeiros a querer o bem para os nossos trabalhadores, até porque nós somos trabalhadores também, né? Quer dizer, eu sou presidente do Sindimiba, mas, ao mesmo tempo, também sou presidente lá da Vanad de Maracás, e esse dia a dia a gente faz questão de tratar bem os funcionários, de ter a condição adequada para eles trabalharem, né? Aliás, eu acho que essa pandemia veio reforçar um pouco todo aquele trabalho que a gente sempre teve de dar responsabilidade, né, dar autonomia e confiar. Então, mesmo eu não vou para lá desde fevereiro, né, porque eu posso trabalhar aqui em casa, então estou de home office, mas o pessoal está lá.
e nem por isso deixou de ter performance, deixou de ter todo o empenho, né? O pessoal dedicado, a gente se comunica por essas ferramentas de Teams, Zoom, e a gente consegue manter um nível de relação com todo mundo muito bom. Então, isso permite porque eles não precisam ter aquela supervisão da gente estar lá para fazer a coisa acontecer. Eles sabem a responsabilidade que eles têm, é uma equipe extremamente engajada, motivada, então as coisas continuam acontecendo. Eu fico muito satisfeito de ter essa maturidade toda junto aos funcionários. O sindicato acaba refletindo toda essa boa relação que a gente promove e sempre desenvolveu, não só agora, mas isso ao longo de vários anos, porque agora é hora de tirar proveito dessa relação. Eu te agradeço, Paulo. Muito obrigado pelas suas considerações. Nós já estamos aproximando do final. E antes de fazer o encerramento, eu pediria para o Alexandre que, em uma frase aí, não muito longa, ele sintetizasse aí quais foram as lições aprendidas pelo setor devido a essa pandemia. Por favor, Alexandre, brevemente. Sim, Flávio, muito obrigado. Eu queria deixar uma mensagem final aí que seria interessante, pegando o gancho da pergunta encaminhada sobre a questão estratégica do setor. O setor de mineração, nós entendemos que ele é extremamente estratégico e essencial nesse momento, juntamente com o agro, para que o Brasil retome aí a sua economia. E o nosso maior desafio é estar presente nas duas pontas, que eu digo, presente na ponta lá junto às comunidades, as empresas da mineração junto às comunidades, e na outra ponta junto ao poder público, que nós temos aí a chance de estar principalmente junto ao Ministério, junto à Secretaria de Mineração do Ministério de Minas e Energia, nos apoiando nisso. Então, a frase é essa: é um setor estratégico e temos que buscar isso aí. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu lembro aos nossos assistentes e aos colegas, nós tivemos uma live aí que eu tive a honra de coordenar, de ser o moderador, junto com os presidentes digamos, os institutos de mineração da Argentina, do Chile e do Peru. E, de fato, o que saiu lá foi que, em todos esses países, assim como no Brasil, a lição que fica é o seguinte: nós precisamos estar perto das autoridades e precisamos estar perto das comunidades. Esse é o desafio que nós temos que vencer, e eu tenho certeza que venceremos. Eu agradeço a todos, lamentavelmente o tempo acabou, e os convido para que continuem participando do mineração. Tem diversos outros eventos que estão acontecendo agora em outras salas. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado.